Vamos introduzir agora conceitos cinemáticos. Nós não estamos falando da dinâmica. São grandezas físicas que podemos definir sem falar em força, sem falar em causas do movimento. Grosso modo, nós devemos falar sobre os conceitos de movimento e repouso, trajetória, velocidade e aceleração. Esses dois últimos são os conceitos mais importantes da mecânica, depois do conceito de coordenadas, é claro. Muito bem, então, o que é importante que a gente entenda, né, é que no estudo dos movimentos no universo, e temos o movimento do próprio universo, temos movimentos nos átomos, no cotidiano, como indicado aqui, as estrelas se movimentam, as galáxias se movimentam, o universo está em movimento. É o fenômeno praticamente universal. Vamos começar com o conceito de movimento e repouso. É claro que agora nós devemos fazer uso do conceito de coordenadas. Estamos aqui utilizando as coordenadas cartesianas, de forma que x, y e z são as coordenadas cartesianas de um ponto. Ora, se x for função do tempo, indicamos assim, x depende do tempo, y depende do tempo e z depende do tempo. Ora, se as coordenadas de um ponto variarem ou dependerem do tempo, então dizemos que o objeto está em movimento. Se não depender do tempo, se as coordenadas permanecerem constantes, o objeto está em repouso. Ora, podemos ter apenas a coordenada x variando com o tempo. Esse movimento, onde x é igual a x de t, ele é um movimento unidimensional. Estamos admitindo que as demais coordenadas não mudem com o tempo. Se, além de x, o y também variar com o tempo, nós dizemos que o movimento é um movimento bidimensional. Porquanto, nesse caso, para descrever um movimento num plano, eu preciso de duas coordenadas, duas dimensões, portanto. Ora, posso também utilizar outras coordenadas. O fato é que, num determinado referencial, nós dizemos que um corpo está em movimento se uma coordenada variar com o tempo, duas, três coordenadas variarem com o tempo. Se não variarem com o tempo, nós dizemos que aquele objeto está em repouso. As suas coordenadas permanecem as mesmas à medida em que o tempo passa, se o objeto está em repouso. Esse é um primeiro conceito. Um segundo conceito importante para a gente é o conceito de trajetória. A trajetória é o lugar geométrico dos pontos no espaço pelos quais o móvel, o objeto que se move, passou. De forma que, a rigor, né, a trajetória é, sem dúvida alguma, uma curva. Um móvel, num determinado tempo, estava aqui, no outro estava aqui, no outro estava aqui, no outro estava aqui, no outro estava aqui. A curva que interliga esses pontos é a trajetória, de acordo com esta animação aqui. Um exemplo extremamente simples. Considere o caso de uma borboleta que se movimenta numa sala. E agora vamos tirar fotos dessa borboleta em movimento a intervalos de tempos regulares. Esse é o resultado que nós obteríamos. Ora, o que nós estamos vendo nessa superposição
é a posição ocupada pela borboleta a diferentes instantes de tempo. E agora vamos interligar essas posições traçando uma curva que passa por esses pontos. Essa curva é a trajetória da borboleta. Como é que nós podemos determinar a equação da trajetória? A ideia é sempre, por exemplo, escrever t como função, vamos chamar t de x, a partir desta equação aqui. E agora substituímos na coordenada y, e y agora passa a ser uma função, portanto, de x, e isto igual a zero é a equação de uma superfície. Z de t de x é a equação de uma outra superfície. E a interseção dessas duas superfícies vai me levar a uma curva, que é a trajetória do móvel. Para a gente fazer a cinemática, vamos começar com a cinemática mais simples. Nós vamos estudar o movimento agora, né? Essa cinemática é conhecida como cinemática escalar. Nós vamos estudar o movimento de um objeto quando esse movimento se dá ao longo de uma curva. Então, eu estou considerando aqui uma curva e o objeto se move ao longo desta curva. Ora, praticamente essa curva é o nosso referencial, né? O exemplo mais simples é este, de um automóvel que se move ao longo do leito de uma rodovia, de forma que a curva aqui, a qual nós nos referimos agora há pouco, é o leito da rodovia. Muito bem, como é que a gente faz? Vamos introduzir aqui uma coordenada. Eu não gosto desse nome, mas, enfim, muitas vezes a gente utiliza, né, esse nome. A coordenada de espaço. Como é que eu faço? Eu pego um ponto da curva e considero esse ponto da curva como a origem. Eu sempre tenho que ter um ponto de origem do meu referencial. E esse ponto de origem está sobre a curva. Agora, eu devo orientar a curva. Eu vou orientar desta forma, de forma que todos os pontos à direita vão ter um sinal mais, e todos os pontos à esquerda terão um sinal menos. E como é que eu faço agora? Se eu tenho um objeto ocupando esta posição aqui, o que eu devo fazer é medir a distância até a origem. Ora, a coordenada desse ponto, vamos chamar esse ponto aqui de P, a coordenada do ponto P é a coordenada S, S é igual a mais D, D é a distância desse ponto até a origem, então S é igual a mais D, se esse ponto P estiver à direita da origem, de acordo com essa orientação. No entanto, se eu tiver um ponto aqui P', à esquerda, esta coordenada do ponto P', vamos chamá-la de S', é igual a menos D'. D' é a distância deste ponto P' até a origem. É assim que a gente introduz essas coordenadas, que são muito importantes quando a gente considera o movimento ao longo de uma curva. Então, eu tenho aqui a curva, o leito da rodovia, escolho um ponto como origem das coordenadas e agora oriento, de forma que os espaços à direita, nesse caso, têm coordenadas positivas, né? A coordenada S' de um outro ponto, eu procedo da mesma forma, determino a distância e agora, como está à direita, S' é igual a mais D', nesse caso, não naquele caso que nós apresentamos antes. Ora, os quilômetros ao longo de uma rodovia
na verdade, indicam, né? A gente pode dizer que os quilômetros correspondem à coordenada espaço. Só é que, para não criar dificuldades para os leigos, as coordenadas espaço ao longo das rodovias são sempre positivas e nós tomamos como origem das coordenadas a Praça da Sé, no caso das rodovias paulistas. Então, no caso das rodovias, a gente não trabalha com coordenadas negativas, né? Mas, de qualquer maneira, a gente pode sempre manipular, e eu tenho aqui um recurso interativo, mediante o qual eu posso, ao longo de uma circunferência, escolher um ponto como ponto de origem e verificar que, em função da posição do ponto que eu estou considerando, eu vou ter coordenadas positivas e coordenadas negativas. Vamos agora, utilizando a coordenada espaço, dar alguns exemplos e definir o que é movimento. Ora, nós dizemos que um objeto se move ao longo de uma curva se esta coordenada espaço variar com o tempo. S é função do tempo. Claro que se S for constante, o móvel está em repouso. Portanto, do ponto de vista da cinemática, já introduzimos o conceito de referencial, já introduzimos o conceito de coordenada. Nesse caso, basta uma coordenada. Muito bem. Vamos exemplificar, né? Digamos que esta dependência com o tempo seja sob a forma de um polinômio de segundo grau. Por exemplo, S de t é igual a 5 mais 10 vezes t menos 5 vezes t ao quadrado. Ora, à medida que o tempo passa, os espaços variam, ou a coordenada espaço varia. Essa equação aqui, usualmente, é conhecida como equação horária. Eu escrevo a dependência do espaço, desta coordenada, com o tempo. Uma outra coisa importante é que a gente, usualmente, considera sempre os tempos como sendo positivos. E agora, o nosso problema é de determinar para alguns instantes de tempo a posição da partícula, ou seja, a coordenada S, a coordenada espaço. Por exemplo, podemos considerar tempos positivos e também tempos iguais a zero. Ou seja, começamos a contar o tempo, usualmente, no instante de tempo t igual a zero. Vamos determinar, por exemplo, o espaço, a coordenada espaço, no instante de tempo t igual a zero. S de t igual a zero, usualmente nós denominamos de S0, espaço inicial. No instante de tempo t igual a zero, a partícula estava num ponto caracterizado por essa coordenada. Então, neste caso, S0 é igual a 5. A partícula estava neste ponto. Ou seja, se nós considerarmos aqui este movimento ao longo desta curva, a origem está sendo
considerada como sendo esse ponto e orientei os eixos para cá. Isso significa que no instante de tempo igual a 0, a partícula está a 5 metros. Digamos que eu utilize aqui o metros. Né? Então, 5 metros. Né? 5 metros. Ora, vamos considerar um outro instante de tempo que vamos denominá-lo de T1. Usualmente designamos o espaço num instante de tempo T1 como sendo S de T1. Digamos que T1 seja igual a 1 segundo. O tempo aqui vamos considerar como sendo o segundo. De forma que o tempo igual a 1 segundo, o espaço é igual ao espaço para o tempo igual a 1 segundo e é igual a 5 mais, ou 5 mais 10 vezes 1. Então, mais 10 menos 5 vezes t ao quadrado é menos 5. De forma que é curioso, porque entre 0 e 1 segundo, o móvel avançou. Ele está agora na coordenada S igual a 10. Vamos agora considerar um instante de tempo T2. Vamos indicar o espaço para esse instante de tempo T2 como sendo S de T2. E agora vamos considerar um instante de tempo igual a 4 segundos. Então, S de 4 é igual. 4 ao quadrado é 16 vezes 5, portanto, S de 4 é igual a 5, mais 10 vezes 4 é 40, e agora menos 5 vezes 16, que é 80, menos 80. Veja-se que, nesse caso, a coordenada é igual a menos 35. Menos 35. É curioso, porque estamos percebendo que agora ele retrocedeu em algum ponto lá e o móvel agora está num ponto cuja coordenada é igual a menos 35. Menos 35 metros, por exemplo. Né? O fato é que a gente pode analisar para cada instante de tempo, né? A gente pode analisar a posição do objeto. Na verdade, a ideia aqui é construir um gráfico onde nós colocamos aqui no eixo das abscissas a coordenada espaço. E no eixo das ordenadas, nós colocamos aqui o tempo. Ora, sabemos que o gráfico de uma função polinomial de segundo grau é o gráfico de uma parábola. Como temos aqui um sinal negativo, essa parábola tem uma concavidade para baixo. Muito bem, podemos colocar alguns instantes de tempo. No instante de tempo S, t igual a 0, S é igual a 5. Esse é um ponto do nosso gráfico. E começamos por aqui. Né? De forma que podemos agora imaginar uma parábola. E esse ponto aqui é o ponto de coordenada S máxima. Ou seja, a coordenada é máxima neste ponto. Ora, neste caso, o instante de tempo para o qual essa coordenada aqui é máxima é um instante de tempo t igual a 1 segundo. Ora,
O que acontece, então, é o seguinte: o móvel aumenta as coordenadas até um instante de tempo, t igual a 1 segundo, quando essa coordenada é igual a 10, e agora ele retrocede. Ele retrocede, diminui os espaços à medida em que o tempo passa. Quando nós consideramos aqui um instante de tempo t igual a 4 segundos, essa coordenada aqui é igual a menos 35. Menos 35. Ou seja, muitas vezes é útil fazer uso de gráficos no estudo do movimento. É claro que aqui a gente não completou, na realidade, a parábola, porque, como dissemos antes, a gente não leva em conta os instantes de tempo negativos. Isso aqui é apenas uma questão de convenção. Eventualmente, se pode também falar em coordenadas negativas e em tempos negativos. E mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula.